E queridos investidores, um inscrito pediu para que eu pudesse falar sobre Energisa. Eu estudei essa empresa, achei interessante, resolvi trazer aqui para o canal, para nós, para a gente poder melhorar a nossa tese de investimento, para a gente criar um senso crítico melhor. Então você já sabe, se você tem um pedido, deixa aqui nos comentários a análise de fundos imobiliários, FIAGROS, FIINFRAS, outras ações, resultados, né? Então aqui eu consigo colocar o seu pedido na lista e a gente vai fazendo esses vídeos, porque afinal de contas o canal serve para isso, para alimentar aqui de boas ideias a nossa comunidade, para que nós possamos ser cada vez mais cientes e cada vez mais passivos de poder tomar nossas próprias decisões, tá? Então vamos falar sobre a Energisa. Primeiro ponto, quem investiu em Energisa? O cara que tem essas ações já há 10 anos, teve boa rentabilidade ou má rentabilidade? A gente precisa comparar isso com alguma coisa. Com o que a gente compara? Hoje eu vou utilizar dois índices. Eu vou utilizar o famoso índice Ibovespa, que mede a média do mercado global, da Bolsa de Valores brasileiras em ações, e também eu vou utilizar o IEX, que é o Índice de Energia Elétrica da Bolsa de Valores, onde reúne as empresas de energia elétrica. Então eu vou comparar a Energisa com a média do mercado global, todas as ações, e a média das elétricas. Se eu olho isso nos últimos 10 anos, por incrível que pareça, a Energisa teve uma rentabilidade total muito superior. Ela rendeu 590% nos últimos 10 anos, contra esse índice de energia elétrica, ou seja, a média do mercado de energia elétrica 241 e a média do Ibovespa 148,73%. Interessante saber desse dado, né? Mas calma lá, não se afobe, não abra ali a sua corretora ainda, veja o vídeo todo para você investir ou não nessa empresa. Então o que ela trabalha, essa Energisa? Qual que é a sua principal função ali dentro deste setor de energia elétrica? Ela tem a parte de distribuição de energia, ela faz também transmissão, agora, mais novo, distribuição de gás, e ela tem o mercado de energia renovável, onde ela possui a geração por diferentes fontes, tanto gás biometano, mercado livre de energia, usinas eólicas e painéis solares. Então, ela é mais para distribuidora do que para geradora de energia. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que saber, que é o final da cadeia do segmento de setor elétrico. Esse final da cadeia, ele incorre em uma volatilidade maior na questão do manejo dos preços ali para o consumidor final. Então, é um segmento um pouquinho mais complicado de se analisar e de se ter, que é diferente das transmissoras, tipo a Taesa, por exemplo. As transmissoras de energia, elas são um perfil de receita mais estável, mais previsível, porque elas têm as receitas anuais permitidas, as RAPs. Com isso ela consegue os contratos de concessão e utilização dessas linhas por 30 anos e ela vai recebendo isso corrigido pela inflação ou pelo IGPM, e isso traz essa segurança para a parte das transmissoras. A distribuidora já é diferente. Então por isso que a Energisa, que era muito mais agora distribuidora, ela começa a criar outros ramos. Ela começa a partir para distribuição de gás, olha só que diferente, para transmissão, um pouquinho de transmissão, e para energia renovável. Então, grande parte da receita dela, que você precisa saber, vem da distribuição de energia elétrica. Depois nós temos transmissão, distribuição de gás, a parte dos renováveis e as outras pequenas empresas com que ela também investe. E você viu aquela rentabilidade altíssima lá no valor da ação, com a rentabilidade total junto com o preço dos dividendos ali impostos, né? Então, são aquela rentabilidade acumulada, né, que chama retorno total. A gente vê isso também nas receitas e nos lucros justificando-se, como aumento nas suas receitas nos últimos 10 anos e aumento discreto nos seus lucros também, com melhores margens a cada ano, tá? Então uma empresa que vem se rentabilizando bastante, mesmo sendo de um segmento um pouquinho mais complicado. Aqui a gente pode perceber um crescimento em média de 18% no seu EBITDA de forma anual, então bastante geração de caixa que essa empresa vem produzindo, a receita líquida vem aumentando também absurdamente, o lucro líquido também vem aumentando, né? Parece uma empresa muito interessante de se estudar e é isso que nós estamos fazendo aqui, mas ressalvas, vamos chegar nas partes das ressalvas, ok? Olha só, como uma empresa também que está se movendo no sentido de ficar mais competitiva, de pegar o biogás, de pegar as energias renováveis, de estar mais capaz nesse mercado que cada ano que passa fica muito mais concorrida, você sabe que tem muitas empresas na Bolsa de Valores, a gente vê um CAPEX também bastante alto.
O CAPEX, que é o dinheiro utilizado para a empresa fazer os seus investimentos que vão gerar receitas futuras. Então ela vem também aumentando. Então por isso que às vezes ela tem uma receita muito grande, mas o lucro ele é mais moderado porque a empresa precisa pegar grande parte desse dinheiro e reinvestir em outros produtos para se tornar mais competitiva. Um ponto que nós devemos olhar nas empresas de energia elétrica é o seu endividamento. Conforme eu disse, tanto a parte das suas receitas quanto novas dívidas são atribuídas para essas empresas continuarem crescendo. Hoje a gente tem 2,7 dívida líquida por EBITDA para essa empresa, que é uma margem para uma elétrica basicamente ok, acima de 3 já fica meio complicado e tal, então ela ainda está dentro de um prazo razoável. É uma empresa que fez um follow-on recente, ou seja, fez emissão de novas ações. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta disso, mas esse é assunto para outro vídeo, mas entenda que ela é uma empresa de capital intensivo, que ela vem captando dinheiro através de novas ações, através de debêntures, através de empréstimos, usando parte da receita, tudo isso para ficar mais competitiva, porque é um mercado muito massivo hoje em dia. E entendendo isso, a gente precisa dar uma olhada nos seus resultados do segundo trimestre de 2024, que foram resultados também, ok, veja, tem um EBITDA com crescimento de 13%, 16% do seu crescimento do lucro líquido consolidado, ou seja, de todas aquelas geração, transmissão, energia renovável, mercado livre, aumento das suas vendas de energia em 11%, novas atribuições com uma empresa nova para a distribuição de gás, que chama-se Norgás. A gente pode perceber então que todos esses serviços geram o seu lucro. A gente viu que teve esse lucro aumentado ali em 16,6%, em comparação do segundo TRI de 2024 para o segundo TRI de 2023, ou seja, em 12 meses ela cresceu 16% no seu lucro. Parte disso, distribuição de dividendos. Quanto de payout? 34,2 foi o que foi o seu payout ali, ou seja, de 655 milhões de reais de lucro, ela distribuiu em dividendos 457 milhões de reais. Então aí já começa a brilhar os seus olhos, né? Tenho certeza disso, se você é uma pessoa ávida por dividendos. Então, quando a gente faz o destrinchamento dos seus segmentos, primeiro a gente tem que analisar rapidamente a questão da distribuição de energia, onde consome-se a maior fatia de todas as receitas da empresa. Então, a gente teve que, na distribuição, um aumento da sua margem de 6,4%, o seu lucro líquido também aumentando 18%, mas também teve um aumento dos seus investimentos. Esse aumento também foi caracterizado tanto de forma trimestral quanto de forma semestral, um aumento bastante robusto, inclusive no seu lucro líquido recorrente de forma semestral, aumentando ali 60%. Na parte de transmissão, que é uma parte mais nova, uma parte onde a empresa ainda está em fase de investimentos, ela está ainda captando novos contratos e participando de novos leilões, já foi um resultado um pouquinho aquém, mas foi um resultado melhor do que foi o ano passado. Ela teve aqui um prejuízo de 2 milhões de reais no segundo TRI de 2024, mas no segundo TRI de 2023 foi um prejuízo de 24 milhões. Então veja como a empresa melhorou bastante as suas receitas, mas ainda na parte de transmissão não foi o suficiente ainda para gerar o lucro. De qualquer forma, a gente olha que o EBITDA, né, a capacidade que essa empresa tem de gerar caixa, aquele lucro ali antes de descontar os seus impostos, taxas, depreciação, amortização, aumentou. Então no futuro, quando ela tiver um investimento menor na linha de transmissão, quando ela terminar suas obras, começar a receber os contratos, pode ser que ela venha dar lucro na parte de transmissão. É um mercado muito novo ainda para a Energisa, tá? Isso porque a gente olha aqui, ela tem 13 unidades de transmissão de energia com uma RAP de 962 milhões para o ciclo 2024-25, mas ela tem 4 unidades em construção. Então, enquanto não se constrói essas unidades, ainda vai ficar meio arrastada a questão da parte da transmissão. Mas veja, a Energisa é mais para distribuição de energias e não só transmissão, tá? Outro ponto importante que a gente tem que olhar o outro braço da empresa, a parte de energia renovável, que são os parques eólicos e solares. O que nós temos aqui dessas fontes renováveis? Também um aumento, mas também é uma parte muito nova. Vamos perceber aqui que a gente tem um aumento muito grande no seu EBITDA, porque começou recente, o próximo trimestre vai ser um dobro, um lucro muito mais interessante. Então a gente tem um EBITDA aumentando quase 500%, mas também temos investimentos aumentando, as fontes renováveis também vem aumentando. O mercado livre de energia está entrando agora, tá? Para quem não sabe, o mercado livre de energia é quando
a empresa pode vender a sua energia não só através das concessões pelos leilões, mas ela pode vender para uma indústria, para uma fábrica que está em crescimento, para um outro cliente maior. Então ela vende isso quase como se fosse de varejo ali, mas porém mais na parte das empresas e das indústrias. Outro ponto também que a gente não pode deixar de passar, como é recém-chegado a parte de distribuição de gás, nós também temos resultados ruins quando a gente olha uma ótica mais curto-prazista, tá? Esses resultados ruins foram o decréscimo ali nas suas margens de 23%, decréscimo no EBITDA, o lucro também caiu bastante, mas os investimentos aumentaram mais de 50%, então tá aí onde a empresa vai investir cada vez mais, então ainda não dá tempo para ela ter esses lucros maiores, esses lucros aumentados, né? Com isso, ela diminuiu também vários desses processos, tá? Então, resumindo, para você entender a questão da Energisa, ela é uma empresa que arrecada muito mais para a distribuição. Veja, 6,5 bilhões de reais foram pela distribuição, mas só 396 milhões de transmissão. A Reenergiza, que é a geração ali da parte de energia renovável, 327, mas de qualquer forma foi uma receita líquida de 6 bilhões de reais no segundo trimestre de 2024, um número bastante interessante. Quando nós olhamos dessas receitas, retira todos aqueles gastos, investimentos, impostos, a gente tem o lucro líquido. Lucro líquido desse trimestre, do segundo tri de 2024, 655 milhões de reais. Veja, agora que a distribuição está começando a dar algum resultado com 15 milhões, a parte ainda da energia limpa está com um prejuízo de 33 milhões de reais e o que está segurando mesmo é a distribuição. Então, apesar dela estar se diversificando, ela é uma empresa que está focada na distribuição de energia elétrica, onde tem os preços um pouco mais voláteis, mais complicadinhos, quando a gente compara entre transmissão e geração, tá? De qualquer forma, a gente tem algumas notícias que, mesmo ela comprando o mercado de gás, que não parece um bom negócio, a curto prazo. Então, um mercado que ela ainda vai investir bastante, uma empresa que está nova nesse segmento. Então, ela compra, faz todos os investimentos, modificações, reestruturação das empresas e a partir daí ela começa a dar lucro. Então, nessa fase, se você for olhar um curto prazo, você vai ficar pessimista com a Energisa, mas pode ser que daqui a um tempo ela aumente mais ainda as suas receitas e os seus lucros, tá? Quando a gente olha os indicadores fundamentalistas, hoje, quando ela custa R$ 42,57, ela devolveu lá daquele dividendo que eu falei, daquele payout, 4,7% em dividend yield. Está negociando um PL abaixo de 10, ok. Está com EV/EBITDA abaixo de 7, também basicamente ok. Dívida líquida por EBITDA controlada. Ela tem uma margem um pouco pequena, né? 7,8%, ou seja, vendeu R$100, só 7,80 que são parte do lucro. Mas veja, uma empresa que está em fase de investimentos muito mais severo, tá? Diversificando o seu capital. Mesmo assim, entregando um ROI de 12,38%, o retorno sobre o patrimônio, aquilo ali que o investidor gosta. Então, está acima um pouquinho da renda fixa, ali meio para par. De qualquer forma, lucro e receita crescentes nos últimos 5 anos de forma composta, aqui medida pelo CAGR, 12,5% pelas receitas e 16% por lucro. Isso quer dizer que esses dois indicadores, que a empresa vem crescendo receitas e lucros ano a ano, trimestre a trimestre. Então, esse é um ponto positivo para olhar, tá? Quando a gente vê dividendos, então, os dividendos dessa empresa são muito ondulatórios ainda, porque a empresa em fase de desenvolvimento, apesar dela ser muito antiga, tá? Uma empresa velha, mas esse novo braço, esse novo mercado ali, ela está conseguindo agora, mais recente, ter esses valores mais projetivos. Então, ela vem pagando ali basicamente 2 vezes ao ano, né? Pagou 2 vezes em 23, pagou 2 vezes já em 2024, pode ser que pague 2 vezes em 2025. No ano, na presente data, ela distribuiu R$1, ano passado foi um dividendo melhor, no ano que retrocedeu em 2022 pior, no ano de 2021 um dividendo muito atrativo, então espere essa ondulatoriedade. Não gosto muito disso, mas é o que temos para o momento. Um ponto onde o mercado não vê muita atratividade na Energisa é o quê? Baixa liquidez. 126 milhões de reais é a sua negociação média diária. Isso, para o pequeno investidor, indifere. Apesar de que essa baixa liquidez não é só facilidade para você comprar e vender suas ações. Preste atenção, essa baixa liquidez ou empresas que têm baixa liquidez
são mais voláteis no valor da cotação. Não se chega um investidor e coloca 20 milhões de reais, ou ele compra 20 milhões de reais em ações, a cotação vai disparar e isso vai te assustar. Ou se ele vende 20 milhões de reais, a cotação vai despencar e isso vai te assustar. Então, empresas que têm uma alta liquidez não servem somente para a gente comprar e vender a ação rápido. Ela serve para estabilizar também um pouquinho as suas questões no valor da cotação, tá? Lembra que ela também está com uma dívida ali que ainda é esperada, normal, dentro da normalidade no mercado, tá? E quando a gente olha no longo prazo, ela teve aquela rentabilidade bruta. Agora, quando a gente abre esse bracinho aqui no decorrer do ano, pode ser que para quem gosta dessa empresa seja uma oportunidade, porque é uma empresa que de janeiro até agora, outubro, ela caiu 18%. Então, veja, ela já estava custando um pouquinho mais caro ali, já chegou a bater quase R$60 alguns anos atrás. Então, talvez, para quem está esperando, não é indicação de investimento, mas ela está com os valores atrativos, tanto na parte da cotação, quanto na questão quando nós olhamos aqui os indicadores fundamentalistas. Lembra? O PL, o EV/EBITDA, o ROI, né? Tudo isso entra nessa linha, tá? Então, uma empresa basicamente média. Por que eu falo média na questão? Porque quando a gente olha em termos de oportunidade, o nosso dinheiro ele é finito. Nós temos que escolher muito bem as ações que nós vamos investir. Se você está em processo de construção de uma carteira ainda, está iniciando, talvez ela não seja tão interessante, porque afinal de contas você vai ter que escolher qual que é o melhor investimento para você colocar para começar bem. Olha só, quando eu comparo com CEMIG, ENGIE, a Copel e a Energisa, que aqui é ENGIE 11, né? São as ações units, que são as mais líquidas, a gente tem que hoje, nos últimos 12 meses, a CEMIG está mais barata, entregando um dividendo muito maior, está com EV/EBITDA também mais barato, né? Isso indica que ela está mais barata e ela tem umas receitas e lucros bastante interessantes. Então, o investidor acaba aqui esquecendo a Energisa e aportando em empresas que são mais sólidas, tipo a CEMIG, tipo a ENGIE, tipo a Copel. Então, por isso que o mercado às vezes esquece, porque quando a gente coloca na balança, quem entrega o melhor dividendo, quem está com preço mais atrativo, quem tem melhor liquidez, quem tem as melhores margens, tudo isso faz os investidores escolherem as outras empresas, porque afinal de contas nós temos muito hoje na Bolsa de Valores, na parte de energia, então fica uma concorrência muito mais acirrada. Então ganha quem tem a melhor rentabilidade, né? Se você assistiu até aqui e não sabe como é que monta uma carteira de investimento, eu vou deixar uma playlist, que é a playlist da carteira do canal, para te inspirar. Não é para você copiar e nem seguir como sugestão de investimento. Para você ver como que a gente vem fazendo toda semana, eu invisto ali publicamente, para você ver como que faz esses movimentos. Acho que você vai ficar mais seguro, tá? Então até aqui nós vimos hoje sobre a Energisa. Se você gostou desse vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito. É muito importante que você ative o sininho, porque como tem vídeo todo dia, você vai ficar atualizado todos os dias e cada dia é um tema diferente aqui, tá? Então temos vários temas durante a semana, você vai se sentir muito mais hábil nos seus próprios investimentos também, beleza? Não esqueça de deixar aqui o seu comentário, me diga a sua elétrica favorita da Bolsa de Valores. Aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.